senhora estava falando. A senhora pode Ah, repetir, por favor? eu não falei nada demais, estava falando da pandemia só. Ah, não, então tá bom. Falei nada Obrigada. ainda não. Tá É, bom, bom, obrigada. gente, começou a gravar aqui então. Aí é o seguinte, eu vou começar a explicar hoje um pouquinho, né? Eu não vou explicar sobre as doenças prevalentes, porque vocês vão fazer isso como trabalho. E eu só vou dar uma repaginada do que é que vocês têm que fazer. Eu contei aqui mais ou menos, e vocês são em uns 35 alunos, tá? Então, eu quero que vocês já vão pensando, porque vocês vão trabalhar em grupos, ok? Vão ser, deixa eu contar aqui. Ó, vão ser 5 grupos de 6 pessoas, tá? Cada um. E aí vocês já vão pensando, se quiser manter aquele mesmo grupo que foi do trabalho de semana passada, por mim tudo bem, tá? Eu vou passar os temas das doenças e mais no final da aula eu explico certinho, mas vocês vão apresentar na próxima aula, então, a doença que foi selecionada para o grupo, tá? A doença da criança. Aí vocês vão fazer uma apresentação, né? Aqui online mesmo, eu posso ajudar vocês, né, a fazer isso. Mas, ou então manda o slide para mim, eu não sei se vocês vão querer slide, mas enfim, a gente dá um jeito, tá? Bom, pessoal, antes de começar a dividir o tema, então, dos trabalhos, deixa eu colocar aqui a apresentação, que a gente vai falar um pouco sobre quais doenças são prevalentes na infância. Quais vocês acreditam que se enquadram nesse critério? Quais tipos de doenças? Que tipo de doença acontece mais em criança, gente? Bronquite, pneumonia. Bronquite, pneumonia, que mais? Nossa, tem tantas. é, Catapora. Tapora, isso. Asma, né? Bronquiolite. Meningite e por aí vai. Bom, nós vamos conversar sobre algumas doenças que o trabalho, gente, ele vai ser mais focado nas doenças não tão assim comuns, tá? Porque essa parte aí de bronquite, de pneumonia, vocês vão ver isso bastante nas próximas disciplinas que vocês vão aí no decorrer dos módulos. Então, por exemplo, em clínica médica, vocês vão ver isso se vocês continuarem, né? E eu continuar dando a disciplina de clínica médica, eu abordo sobre pneumonia, sobre bronquite, né? Sobre catapora, também vocês devem ver. Então, eu não vou focar tanto isso agora em pediatria, vou deixar para algumas doenças específicas, tá? Tá todo mundo vendo meu slide? Eu tô. Sim. Ok. Bom, gente, para começar, antes de falar sobre essas doenças, eu vou fazer um recapitulado sobre os sinais vitais da criança, porque várias dessas doenças alteram esses sinais vitais, tá? Então, relembrando então sobre a temperatura, né, que fica em torno de 36 a 37 graus. Se for avaliado temperatura no reto, gente, isso é maior a temperatura, tá? É 37,5. É muito comum avaliar a temperatura no reto de bebês. Eu não sei se vocês já viram isso, quem já teve bebê, se já avaliou. Mas é um termômetro específico, tá, gente? Termômetro específico que avalia a temperatura retal, tá? Bom, com relação então ao pulso, gente. Pulso, padrão de normalidade, vocês já viram então que se for recém-nascido, ele tem um valor maior, de 150, 160. O lactente, né, que é aquele que, o bebezinho de 1 a 3 anos, de 100 a 120, pré-escolar 75 a 120, e o escolar, a criança mesmo, a partir aí dos 8 anos, já tem um pulso de 70 a 110, tá? À medida que ela vai crescendo, por exemplo, se chega na adolescência, esse pulso se equivale ao valor normal do adulto. Vocês se lembram qual que é o valor normal do pulso do adulto? Quanto que é?
Vocês lembram? Aprenderam isso? De 80 a 100? 60 a 100, Ah, tá? 60 a 100. Isso. Então, o adolescente, por exemplo, ele já tem o parâmetro normal do pulso do adulto, tá? A pressão arterial, então, a gente viu que ela modifica bastante, então o RN tem a pressão mais baixa, ó, em torno de 60, né, 80. Os lactentes de 90 a 105, mais ou menos. A criança, 70 a 110, e o adolescente já se equivale um pouco ao parâmetro do adulto, tá? Então, relembrar que quanto menor, menor a pressão, e isso é considerado normal. Aí, a frequência cardíaca ou o pulso é o inverso. Geralmente, ele tem o pulso com valor maior do que do adulto. Frequência respiratória, então, também é modificável. O RN tem um movimento respiratório maior, em torno de 30 a 60, o lactente de 30 a 50, e conforme vai crescendo, isso vai diminuindo. Olhem só, gente, o adolescente aqui tá errado, aqui é de 12 a 20. É igual ao adulto. Lembra que o adulto também é de 12 a 20 movimentos por minuto? Isso vocês também já aprenderam? Já, gente? Tá. Ok. Bom, agora para falar sobre doenças prevalentes, pessoal, é necessário a gente relembrar do sistema imunológico, né? Que nos confere a imunidade. E como as crianças, né, principalmente os bebês, não têm o sistema imunológico totalmente desenvolvido, são mais propensos a, então, desenvolver doenças infecciosas, tá? É que nós, adultos, não costumamos pegar com facilidade. Então, olhem só, muitos resfriados não necessariamente indicam uma queda da imunidade, mas é comum isso em criança. Por exemplo, as viroses, né, até os 3 anos de idade, porque as crianças não têm totalmente amadurecido esse sistema, que pode, então, facilitar a entrada de vírus, bactérias. Principalmente, gente, quando a criança vai para a creche, né? Quando a criança vai para a escolinha, ela tem um contato com várias outras crianças, né? Que cada uma traz a sua microbiota de micro-organismos de casa. E aí, quando um não está acostumado com o micro-organismo do outro, é mais fácil ter a presença, então, da virose, da infecção, tá? Bom, principais doenças que a gente vê aí, né? Principalmente a gripe, né? E o resfriado, que são diferentes, tá? Por exemplo, na gripe a gente tem febre, dor muscular, cansaço, né? E no resfriado, a principal forma de contato é a saliva, né? Costuma ser mais rápido e tem coriza e irritação dessas mucosas. Então, na gripe, geralmente até um pouco mais forte esses sintomas, tá? Bom, qual que é a nossa atuação, então, pessoal, como enfermagem aí dentro dessas doenças? A gente precisa acompanhar esses dados e planejar uma campanha educativa, orientar essa mãe com relação às principais doenças. Essa daqui, pessoal, esse slide, ele mostra quais são as mais comuns. Vocês já falaram, pneumonia, né? A gente já aprendeu lá no primeiro bimestre sobre diarreia, lembra que a gente conversou um pouco? É muito comum na criança, então eu não vou repassar isso de novo para vocês. Hidrocefalia, que agora até deu uma diminuída, mas naquela época de surto, de contaminação de zika, estava sendo muito comum, né? O bebezinho nascer com esse tipo de comorbidade. Fenda labial, que é outro tipo também, né, comum. Mielomeningocele, que é uma doença, pessoal, que está dentro dos trabalhos, eu vou depois passar os temas. Sopro cardíaco, asma, catapora, refluxo, muito comum as crianças terem refluxo e várias parasitoses, né? Vocês estão tendo aula de microbiologia, né, gente? Sim. E Sim. fala para mim o que vocês já aprenderam aí de parasitoses, de vermes, por exemplo. Todos Vixe, os possíveis. foi muitos. Eumintos, miíase. Então, vocês já devem ter visto, por exemplo, sobre a lombriga, né, que é as caridíase, sobre, que mais? A tênia, né, Sim. e bicho geográfico, tem vários tipos, amebíase,
Tudo isso são doenças que podem, sim, ser muito mais frequentes na criança, tá? Então, pessoal, deixa eu só parar aqui essa apresentação que eu vou passar outra. Um minuto. Bom, a partir, então, dessas doenças, a gente precisa agir, né, com critérios de risco para atuar para essas crianças, né? Qual que é o objetivo de nós fornecermos orientações, gente, para as famílias, para essas crianças? Com o objetivo de reduzir a mortalidade, né, infantil, diminuição da incidência de casos dessas doenças, fortalecer, pessoal, a prevenção de doenças, promoção da saúde, tá? Sempre enfocar na comunicação, escutar, então, atentamente o que essa mãe tem a dizer, usar palavras que ela possa entender. Muitas vezes vocês vão se deparar com mães sem escolaridade nenhuma, sem conhecimento nenhum, mães adolescentes. Então, a gente precisa usar uma linguagem que ela vai entender, nada de terminologias nessa hora, tá? Dar o tempo, então, para ela responder e ver principalmente esses sinais de perigo. Todo mundo está vendo a minha tela, né, gente? Que eu já mudei agora de slide. Eu tô. Ok. Quais são possíveis sinais de perigo, então? A criança, quando não consegue beber nem mamar, vomita tudo que ingere, ou apresenta alguma convulsão, ou aquela criança que está letárgica. O que é letárgica, gente? É quando ela está muito quietinha, parece que ela não reage, sabe? Ou até mesmo inconsciente, tá? São sinais de perigo. Então, a gente vai avaliar, então, os sintomas, tosse, dificuldade para respirar, febre, anemia, problemas no ouvido, tá? Anemia também é uma condição muito comum nas crianças, tá, gente? Nos bebês, principalmente. Porque os bebês, como estão em fase de crescimento muito acelerada, eles consomem mais oxigênio, por isso que eles são mais propensos a terem anemia. Aí a gente avaliando, por exemplo, a dispneia, né, que é um termo, né, para falta de ar. A gente vai ver quanto tempo será que ela está com tosse ou dificuldade para respirar. Ver a frequência respiratória, ver se tem sinais de esforço. Esses sons, essas palavras que estão aqui nesse slide, gente, estridor e um som sibilante, são os ruídos que o pulmão pode fazer quando ele não está trabalhando direito, que é os sons anormais. O estridor, gente, é um som áspero, né, que tem uma inflamação lá dentro daquele pulmão, né? E o som sibilante é quando está sibilando, parece que tem um chiado no peito. Às vezes, dependendo de quanta secreção essa criança tá, dá para ouvir sem colocar o estento, só de estar do lado dá para ouvir, tá? Bom, então, avaliação de crianças, por exemplo, menores do que 2 meses. A gente avalia infecções graves, né, pneumonia, sepse é infecção generalizada, meningite, tá? Possíveis sinais de que ele tenha isso, gente, é quando ele tem a frequência respiratória alta, o batimento da asa de nariz e esse som, esse ruído do pulmão, tá? Então, sempre relembrar, gente, para vocês avaliarem uma criança, eu já passei isso em aula. A gente tem que avaliar o bebê despido, sem as roupas, né? Avaliar todos os sinais vitais. Se for um bebezinho, a gente precisa avaliar as fontanelas, que são as moleiras, e ver como é que está a secreção. Gente, se ele tiver com tosse e secreção, a gente tem que ver que cor que está essa secreção, tá? Se for cor escura, por exemplo, pode indicar infecção. Quanto mais escuro, marrom, verde, isso indica infecção. Então, pode ser uma pneumonia mesmo. Quanto mais clarinha aquele catarro, aquela secreção for, melhor, ok? Então, a gente avalia tudo. Infecção no ouvido também é muito comum, tá? E pode até causar surdez se não for avaliado, né, o mais precoce possível. Então, já vê tudo isso. Diarreia eu já passei para vocês, ok? Bom, pessoal, aqui foi só um apanhado mesmo. Vocês viram que eu não estou explicando sobre essas doenças, porque a gente vai abordar isso nos trabalhos, tá?
Bom, deixa eu colocar aqui então. Janela. Pessoal, as doenças que vocês vão trabalhar são 5, tá? Que vai ser a meningite, a hidrocefalia, mingocele, fenda labial ou lábio leporino, a mesma coisa. E asma. São 5 grupos para 5 doenças diferentes. Vocês já têm mais ou menos grupo formado, gente? Professora, o nosso grupo vai ser o mesmo do último trabalho da senhora. Perfeito. O resto, gente, vai permanecer o mesmo, e aí? O nosso também vai permanecer o mesmo. Tá. Tem algum que vai ficar diferente? Deixa eu ver aqui o grupo, que eu nem lembro mais. Você tirou a foto, né, Jéssica? Qual foto, professor? A dos últimos grupos, ó. Ah, tirei, te mandei. E o problema, gente, é que o último grupo tá com 7 pessoas em cada. E eu preciso de 5 Olha, trabalhos. teve alguns alunos que transferiu para noturno. Ah, tá. Então, eu acho que sim, se a senhora não fosse importar de deixar assim. Gente, mas eu preciso que tenha 5 grupos. Deixa eu só confirmar aqui. Tem algum que vai estar com 7? Ó, eu vou falar para vocês os nomes. No grupo 1 é Jéssica, Ana Paula, Eduardo, Cristiane, Tatiane Severino, Larissa Barros, Bruno Silva e André. Tem até 8. No nosso grupo, a Larissa não vai estar, porque ela foi pro noturno, e vai ficar 7. Tá, então uma pessoa tem que ir para outro grupo, tá? Tem que formar o grupo 4, que é o grupo que não tinha, eu acho que no grupo passado. Aí vocês veem aí. Eu vou ver aqui, aí eu passo para a senhora. Beleza. Ó, vou falar o grupo 2, então, tá? Patrícia, Fernanda, Santana, Luzia, Helena, Mariane, Amanda, Taisla, Natane e Nayara. Todas continuam? A Natane e a Nayara, elas entraram só nesse último grupo. Só Então, nesse último? Tá. então somos em 6. Tá. Então, ô Jéssica, eu vou te pedir a gente colocar a Natane e a Nayara no 4, tá? Tá. Natane e Nayara, no grupo 4. Isso. Ó, eu vou falar o grupo 3, gente. Wilton, Igor, Laísa, Maria Alice, Michael, Ana Paula e Tatiane. Todos permanecem? Só o Igor que não, professora. Ele saiu? Ele tá de licença. Ah, mas ele tá fazendo online, não tá? A mãe dele faleceu. Mas ele trancou o curso, gente? Professora, por enquanto o Igor ele vai se afastar do curso porque ele não está muito bem psicologicamente. Não, tudo bem. Sem problema, tá? Então vai ficar com 6, beleza. Então o 4 vai, por enquanto tem 3 pessoas, né, que eu passei para Jéssica. O grupo 5, gente. Lanai, Ana Clara, Vanessa, Débora, Beatriz e Daniele Moreira. Todas estão presentes? Sim. Tem 6 pessoas, né? Ok, esse grupo, Cada então... grupo tem que ficar com 6, é isso? Isso, 6. Qual dos grupos que está faltando? São 5 trabalhos, 4 está montado. Então, o 5º grupo tem que ser montado, é isso? Isso. Pode colocar como o grupo 4, porque fica igual ao da semana passada. Tá. Aí uma pessoa tem que sair do nosso que está com 7. Isso. Aí uma pessoa sai do seu e inclui mais a Natânia e a Nayara. E aí vai ter mais o pessoal do online, que eu acho que eles vão entrar. Tá. Tá? Bom, gente, é isso. Vocês preferem escolher qual doença vocês querem? Como que vai ser?
Eu Pode quero falar. escolher? Eu quero Pode. Eu falar vou sobre conversar com a pessoa aqui. hidrocefalia. Peraí, calma lá. Vamos Eu falar quero um de cada falar. vez. Laura, Ah, nosso grupo vai falar sobre a hidrocefalia. ok, deixa eu colocar aqui. O seu grupo é o 2, né? Isso, Fernanda, Patrícia. Eu vou colocar aqui. Grupo 2. O grupo 5 vai falar sobre meningite. Ai, peraí, gente, deixa eu achar. Grupo 5 é o da Lanai, né? Isso. Grupo 5. Ok. O que mais? Eu esqueci se eu sou 3. Qual que é o seu nome? Laísa. La... Como? Laísa. Laísa. Professor, o nosso grupo vai ser hidrocefalia. Alguém pegou? Pegou, né? O Eu já grupo 2. peguei, gente. Pegou. Pegou? Ó, Laísa é do grupo 3. Não tem ainda tema. Qual que vai Professora, ser? no grupo 4, que tem só 2 pessoas, vai a Tatiane Pimenta. A Tati, que está no nosso grupo, vai para lá. Tá, você escreve aí pra mim? Escrevo. Só não me manda Vou novamente, não. por Por que favor. vai eu? Mando. Gente, o grupo 1 e o 3 vai para qual tema? O grupo 1, a gente vai pegar fenda labial. 3 vai para onde? Asma. Ok, então mielomeningocele vai ser grupo Ô, 4. Jéssica, eu não vou mudar, não. Por que vai eu? Tá, Ai, meu precisa Deus. sair alguém do grupo, porque a gente está em 7, tem que montar um outro grupo. Aí, no outro, só tem 2 meninas, e eu preciso de ver com o restante do pessoal online, para estar montando o 5º caso, a 5ª doença. Vê se o Bruno quer ir. Ó, Ah, vocês o Bruninho decidem tem aí. jeito. Ó, deixa eu só explicar então para vocês, depois vocês se decidem quem é que vai sair, tá? Bom, então ficou assim, marquem agora qual que é a doença que vocês vão pesquisar, tá? O que que é para fazer, gente? Prestem atenção. Vocês vão pesquisar sobre a sua doença, tá? Colocar o que que é, quais são os fatores de risco para ter esse tipo de doença, quais são os sintomas, o diagnóstico, né? Como que faz o diagnóstico para saber que está com essa doença mesmo? Como que é o tratamento e os cuidados de enfermagem, tá? E aí vocês podem colocar figuras, né, sobre os sintomas, às vezes que quem quiser passar um vídeo, tá? Fiquem à vontade. Tem que abordar então sobre tudo isso. Relembrando, gente, que tem que focar na criança. A nossa disciplina é saúde da criança. Tem algumas doenças, por exemplo, como a asma, que pode ter asma no adulto, mas vocês vão então focar a asma na criança. Meningite também é a mesma coisa, pode ter meningite no adulto também. Vocês vão focar, então, na criança, nos cuidados da enfermagem com a criança. Todo mundo entendeu o que é para fazer, gente? Eu entendi. Entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Pessoal, a apresentação tem que durar uns 12 a 13 minutos, tá bom? No máximo. Porque a gente depois vai discutir. Então, uns 12 minutos cada grupo tem para apresentar, tá bom? E aí vocês vão usar agora o resto da aula de hoje para poder organizar e preparar, então, esse trabalho para apresentar na próxima quinta-feira, ok? Então, se vocês quiserem sair da sala e fazer outro Meet, organizar pelo celular, pesquisar pelo celular, fiquem à vontade. Eu vou permanecer aqui online, tá? Até às 11h30, porque às vezes vocês podem entrar de novo para tirar dúvida. Falar, professora, tá certo eu colocar tal coisa? Enfim, eu vou ficar online aqui. Mas o resto, então, agora do tempo da aula, até às 11h30, vocês vão ter só para preparar, então, essa apresentação, beleza? Tudo bem, gente? Sim. Tudo Tudo bem. bem.
Bom, então, ok, então, podem agora ir para os grupos de vocês, se quiserem ficar aqui tranquilo, tá? Qualquer coisa vocês me chamam. Eu vou ficar com meu microfone desligado, tá? Porque às vezes aparece alguém aqui em casa falando alguma coisa, mas qualquer coisa vocês me chamam no microfone, tá? Fala, professora, que aí eu já vejo aqui, abro de novo a aba aqui do Meet, tá bom? Vou parar de gravar agora.